Olá a todos, Filipe Faria, autor de fantasia, mas hoje venho falar aqui de algo bem real. Bem-vindos ao Literatura Nacional, o canal onde eu tento apurar porque é que, aparentemente, para muita gente, é uma tortura ler autores nacionais e, talvez, convencer os leitores do contrário. O meu convidado hoje, o primeiro convidado, é um autor que dispensa apresentações e, ao contrário de mim, ainda é um jovem escritor, Raul Minhalma, 7 livros e meio publicados, sendo que um deles serviu de base para um 8º, se não estou em erro, o Raul certamente me esclarecerá se eu estiver aqui a dizer asneiras, e publicou o primeiro quando tinha 19 anos, ainda bem novinho. Hoje está aqui connosco para falar de literatura e mais, e então, Raul, muito obrigado por teres aceitado o convite, bem-vindo à Literatura Nacional. Olá, Viva, obrigado, Filipe, pelo convite. Espero que, para quem nos ouvir, possa ser uma conversa produtiva e instrutiva também para eles. É disso que faço conta. Começando então, Raul, tu tens formação em engenharia, mas a tua paixão e aquilo que te realiza, segundo me foi dado a entender, é mesmo a escrita, e que viver da escrita faria-te um homem muito feliz, e que também queres transmitir uma boa mensagem de força e coragem para as pessoas. Mas diz-me uma coisa, curiosidade de escritor para escritor, é mesmo esse o teu combustível para a escrita? Tu disseste que o objetivo máximo da literatura é melhorar a humanidade. Mas foi mesmo nisso que pensaste quando o primeiro impulso te levou a começar a escrever? É isto que dá a força para ir debitando palavra após palavra ao longo do dia? Não, quando eu comecei, claro, eu acho que se calhar é um pouco assim que começamos todos. Acabamos sempre por começar a escrever um pouco sobre nós, não é? E o meu primeiro livro de todos, que é o Desculpe Mãe, que era de poesia, falava também muito sobre mim. Portanto, a escrita começou como um desabafo. Mas rapidamente eu percebi que aquilo que eu escrevia poderia ser ou seria mais útil aos outros do que a mim, e comecei logo a partir do meu terceiro livro, comecei a vocacionar e a direcionar a minha escrita em direção do leitor e dizer aquilo, não aquilo que ele gosta de ouvir, mas aquilo que ele precisa de ouvir, que às vezes é aquilo que não gosta. Pronto, e senti que acho que aquilo que eu escrevia seria muito mais útil ao mundo se eu pensasse no outro enquanto escrevia e não tanto em mim. Certíssimo. Vou focar um pouco mais a questão da escrita individual, apesar de... Eu percebo o que quer dizer quando disse que está mais focada no outro. Eu pergunto isto e insisto um pouco no assunto porque tu certa vez referiste que a tua paixão pela escrita foi desperta por uma desilusão amorosa e que escrever romances só te dá prazer quando acabas e vês o resultado final. A escrita em si, o processo da escrita diário, dá-te prazer? Ou é algo que tu... Não. Não sei se tu... Curioso. A verdade é que também já vi outros escritores também dar entrevistas e também eles diziam, ou ouço-os muitas vezes dizer: eu não posso dizer que adoro escrever, eu preciso de escrever, pronto. E eu sinto que o processo de escrita para mim acaba por ser desgastante e é mesmo cansativo até, mas claro que no final, quando nós acabamos aquele processo, claro que compensa e uma pessoa fica contente e vale a pena todo aquele esforço que nós passamos. Agora, naqueles dias em que eu passo muitas vezes, são 13, 14 horas seguidas a escrever, quando estou no processo de escrita, para mim é bastante desgastante, e claro que depois, quando chego ao final do livro, para mim é um alívio. Quando estou a escrever o livro, diz: agora nunca mais, este é o último que eu escrevo, mas claro que depois de acabar de escrever, depois metemos noutra aventura e é viciante esta sensação. Realmente é curioso que digas isso porque estás a colocar numa posição complicada, porque ao longo dos anos muitas pessoas me perguntaram, não necessariamente qual é o segredo, mas imaginando que queres ser escritor, ou eu gostava de ser escritor, ou eu acho que até tenho jeito para a escrita, gostava de me dedicar a isto, tem algum conselho a dar? E aquilo que eu sempre disse foi, se querem ser escritores, convém gostarem de escrever, não da ideia de um dia terem algo publicado. Ou seja, sempre disse que, a menos que o processo em si vos dê gozo, vocês muito provavelmente não acabarão de escrever um livro. E estás agora
a tirar-me completamente a razão, pelo que vejo. No teu caso funcionou. É assim, pronto, de facto, mas isto é interessante, é isto que também faz, Sim, torna interessante os nossos debates claro. e as nossas conversas. Hum, eu acho que eh, eu acho que muitas vezes eh, a paixão impede-nos de ver os defeitos e os pormenores daquilo que nós fazemos. Uhum. E isso vê-se essencialmente nas pessoas. Quando nós estamos apaixonados por uma pessoa, nós não vemos os defeitos, né? Ela é toda perfeita. Pronto. E eu acho que talvez, eu não vou dizer segredo para o sucesso, porque eu não posso considerar que tenha sucesso vendo livros, mas isso para muitas pessoas pode ser considerado sucesso. E, portanto, um, eu acho que ao anular aquela ponta de paixão, eu consigo escrever de uma forma mais pragmática e consigo Uhum. ver coisas que eu se calhar não conseguiria ver com a paixão. A paixão ajuda-nos a ter motivação diária para fazer e para escrever, para nos agarrarmos àquilo e para nos empenharmos em fazer um processo cada vez melhor. Uhum. Mas esta ausência de paixão ou este controlo da paixão permite-nos também ser um pouco mais pragmáticos e ver aquilo que se calhar noutro momento não conseguimos ver, ou defeitos ou pormenores Uhum. que... Pronto, eu passo muito por isso, ou seja, neste processo de escrita é muito não é à base da inspiração, não sei se tu também te focas muito na inspiração, as pessoas perguntam, então qual é a tua inspiração? Uhum. E a verdade é que quando nós temos um processo que é ao longo de vários meses de escrita, não é? Um trabalho que é ao longo de vários meses e ao longo de várias horas durante o dia, é impossível nós estarmos inspirados a todo momento, então acaba por ser muitas vezes um trabalho racional e a inspiração pode acontecer no momento em que, ok, é isto que eu quero fazer, mas depois o resto, quase tudo, não é? 90% é a transpiração. Exatamente, a velha estatística. Ainda que seja verdade que sem esse 10% de inspiração possas transpirar o que quiseres que não vais escrever, a verdade é que sem muita dedicação e disciplina e trabalho também ninguém escreve livros. Sim, então é essencial. E talvez nessa parte, lá está, não contabilizo tanto a paixão, se calhar a paixão está mais na inspiração, ou seja, quando nós temos uma ideia, isto é fantástico, é isto que eu quero fazer, mas todo o resto depois é transpiração. Certíssimo. No que a questão da motivação diz respeito, tu, enfim, estive a informar-me acerca de ti, não é para passar por, por stalker, mas tu, de facto, perdeste o teu pai quando eras muito novo, sempre tiveste de fazer pela vida e, por exemplo, ao que parece, também tiveste, durante o secundário, tomavas até conta de crianças, enquanto trabalho, foi uma Sim, ocupação é tua, verdade. exato. Tu, uma vez que Raul Minhalma é um heterónimo teu, daquilo que percebi, tu achas que de certa forma, consciente ou não, assumes através do Raul um papel paternal para os teus leitores, ou da figura paterna, do irmão mais velho ou do amigo mais batido que passou por certas coisas e então tem conselhos a dar? Bom, sim, se entendermos esse paternal como um amigo mais velho ou um conselheiro, sim, talvez, Por isso é sim. que achei por bem acrescentar. Não é seres paternalista, mas a Sim, figura paterna. sim, eu muitas vezes se calhar não falo naqueles livros, se falarmos no Larga Não Te Agarra, ou naquela que eu chamo-lhe uma trilogia, que é o Larga Não Te Agarra, Todos os Dias São para Sempre e Dá-me um Dia para Mudar a Tua Vida, que não são romances, eu se calhar ia falar muito na primeira pessoa. Mas nestes últimos 3 livros, já, estes 3 romances, eu uso muito ou recorro muito a personagens que por si só são sábios, ou à partida serão sábios porque são personagens com idades mais avançadas, Uhum. e eu uso-os, no fundo, para fazerem o meu papel que eu teria se eventualmente me cruzasse com aquela pessoa, com aquele personagem, com aquele problema. Portanto, eu teria este discurso para com esse personagem. No entanto, sendo mais novo, se calhar acabaria por muitas vezes perder a credibilidade, não é? Porque, tu és novo, tu ainda não Uhum. viveste, não sabes o que é que dizes. E eu, se calhar, acabo por sofrer um pouco sobre isso, porque as pessoas acabam por não dar credibilidade sobre aquilo que eu digo, porque teoricamente não vivi o suficiente. Mas isso não significa que eu não tenha aproveitado bem o pouco tempo que ainda vivi para aprender, para estudar, Com certeza. e não necessariamente ter de errar para aprender, porque a toda a nossa volta há muitas pessoas a errar todos os dias e que se nós tivermos olhos bem abertos, nós conseguimos aprender muito com as pessoas à nossa volta. Pronto, e eu faço uso desses personagens, que à partida sábios, para transmitirem essas mensagens que eu
acho que são fundamentais para a humanidade, porque também eu os aprendi e sinto que me fizeram bem a mim, e sinto que o feedback que eu vou recebendo das pessoas que vão lendo os meus livros também aponta nesse sentido de que é bom para elas, então está tudo bem. Bem, muito bem. Falaste agora nos livros que escreveste e eu percebi-me agora que fui remisso na minha apresentação. Não referi sequer os teus títulos, mas és embora modesto, no ano passado foste o autor nacional que mais vendeu no nosso país. É sem dúvida algo de que, não vou dizer que te orgulhos, mas não haja dúvida que é um marco. E então é relevante passar agora para a parte de literatura do nome deste canal, porque aí está, embora eu esteja a falar com uma exceção à regra, no teu caso, a verdade é que ler livros de autores portugueses, a julgar pelos tops nacionais, parece ser uma tortura para muita gente. Tu descreves a tua escrita como positiva, mas que provém de um fundo negativo, de uma origem, de uma causa negativa. E a avaliar pelos comentários de algumas leitoras mais descontentes, parece que os finais nem sempre são felizes, daquilo que percebi. E aliás, consta que até causaste divórcios com um livro teu. Sim, mas no fundo a verdade é que mas tudo isso tem um propósito e tem um fundo de positivismo, ou seja, pegando nessa questão dos divórcios, é verdade que já me confidenciaram pessoas que decidiram avançar para um divórcio depois de ler um livro meu, mais concretamente o Lar a Quem Não Tem Garra. Na altura, porquê? Porque o livro fala de muitos pontos negativos dos relacionamentos, muitos pontos e aspectos em que um dos elementos não é suficientemente valorizado, etc, etc. Ou em que o relacionamento não funciona bem. No fundo, eu não dou conselhos a ninguém, não digo para fazerem nada, eu apenas relato episódios menos positivos dos relacionamentos das pessoas. E depois, o que o livro faz é, no fundo, abrir os olhos. Ele não faz mais nada, ele não diz para as pessoas fazerem rigorosamente nada. As pessoas é que, ao se identificarem com aquilo que está escrito, percebem que não é aquela vida que elas querem para elas mesmas. Então tomam a decisão de se afastarem. No fundo, o que o livro faz, se de facto alguém decidiu avançar para o divórcio, é porque era o melhor para as duas pessoas. E de certeza absoluta não acabou com nenhum relacionamento que fosse bom. Portanto, se acabou com algo que fosse mau, ele só fez bem para as duas pessoas e para todas as outras que estão em seu redor. Certíssimo. Agora com isso já te antecipaste à minha pergunta seguinte, que era o que é que há de bom que um leitor poderia extrair dos teus livros, neste caso. Não, mas é isso. Eu procuro sempre que a pessoa, acima de tudo, eu acho que, pelo menos nestes livros em concreto, quando uma pessoa pega no livro, ela quer, no fundo, saber mais sobre ela mesma. E aquilo que eu procuro é escrever sobre essa pessoa, sobre aquilo que ela nem sabe que é sobre ela mesma. E procuro sempre transmitir uma mensagem de força e de motivação para que ajude a resolver os problemas, porque eu acho que, eu tenho uma frase que é muito, que eu adotei para mim, que é do género e que é quase um mandamento, que é: se aquilo que eu escrevo não servir para ajudar alguém, então eu não sirvo para escrever. Eu posso criar uma história muito bonita, mas há coisas que eu não me sinto capaz de pôr numa história porque eu não acredito e não defendo isso, por muito que fosse ajudar na minha narrativa. Por exemplo, a dada altura os protagonistas da história se separam, um dos elementos decide ir embora e a outra pessoa fica a chorar e a lamentar a sua perda e decide esperar 20 anos o regresso daquela pessoa. E depois a pessoa regressa e são felizes para sempre. Às vezes isto acontece nos livros. Só que eu nunca conseguiria pôr isto num livro meu, porque a mensagem que eu ia estar a passar era: ok, não te importes esperar 20 anos da tua vida à espera de alguém que te abandonou e foi à sua vida fazer o que quer que quisesse, porque pode ser que valha a pena. Eu não conseguia fazer isto, porque a mensagem que eu iria estar a passar não seria, no meu ver, a mais positiva. E há pessoas que escrevem estas coisas porque sabem que, não é, tendo um final feliz vai estar tudo bem, só que na vida real, qual é a probabilidade daquilo acontecer, não é? E portanto, eu prefiro, tenho muita em atenção a mensagem que eu passo nos meus livros, e daí eu dizer que, pronto, me preocupa e no fundo a mensagem que passo é sempre positiva, porque é nesse sentido. A tal mensagem positiva que provém de um fundo negativo. E no reverso da medalha, achas que o facto de a tua escrita levar as pessoas a confrontarem-se consigo mesmas e eventualmente a questionarem certas coisas que poderiam passar sem ser questionadas, achas que isso poderia ser uma tortura para quem lê?
Olha, sim, porque há muitas pessoas que veem ali coisas que lá está, como eu disse, que não gostam, mas que precisam. Uhum, E às vezes, quando elas são confrontadas com elas mesmas, com a própria realidade, não é? Hum, é aquilo que mais nos custa. uhum, É quando nós temos de admitir, ok, eu estou errado, ok, eu estou mal, ok, esta vida não é para mim, ok, eu estou num relacionamento que não é saudável. E quando nós somos obrigados, não é? Quando confrontados com as coisas óbvias que eu digo nos meus livros, muitas vezes, quando as pessoas são confrontadas com esta realidade, elas são obrigadas a tomar uma decisão. E é isso que nós muitas vezes não queremos fazer. E por isso é que vamos negando a realidade. E uhum, vamos nos convencendo que as coisas não são bem assim. A negação impede-nos de tomar uma decisão. E quando nós admitimos que as coisas estão mal, isso implica que nós tenhamos de tomar uma decisão. E isso, sim, a partir desse momento pode-se considerar uma tortura, porque sabemos que é uma questão de tempo e a cada dia que passa estamos a atrasar um dia mais uhum. e temos de fazer alguma coisa. E nesse aspecto eu acho que, se calhar, a haver alguma tortura é Certo. essa, mas é uma tortura com um fundo, lá está, ou com um final, Uhum, esperemos, positivo para todas as uhum. partes. E agora, de uma forma mais isenta ou engraçada, como bem entenderes, de que forma é que achas que para alguém poderia ser mesmo uma tortura ler um livro teu? Alguém que não alguém que não se identifique minimamente com a mensagem que queres transmitir ou algo do género? De que forma é que imaginas que um livro teu possa ser uma tortura para alguém ou estar a lê-lo? E é com certeza, principalmente para as pessoas que não se identificam ou que não gostam do género literário, só por Uhum, aí. uhum, E tem muitas pessoas que, por exemplo, as pessoas têm muito o hábito, né, ou aqueles críticos literários têm muito o hábito de dar estrelas, não é? De 1 a 5 estrelas, consoante o gostaram ou não. E a verdade é que cruzam muitas vezes com dessas críticas de pessoas que, do género, não, eu não gosto muito do género literário, uhum, de romance, mas como toda a gente falava deste autor, fui ler. E até era bom, dei 3 estrelas. O que é que isto acontece? Significa que a pessoa já foi, à partida, influenciada pelo facto de não gostar do género uhum, e não se conseguiu separar, não é? Ou seja, avaliar o livro pelo aquilo que ele é. A pessoa acabou sempre por comparar com o género literário que mais prefere ou que mais gosta. E, portanto, acabou por não ser uma opinião isenta. Ou seja, para essas pessoas, à partida, será sempre uma tortura. Agora, uhum. para aquelas pessoas que, não sendo este o caso, possa ser uma tortura. Para pessoas que não gostem de estar sempre a levar com conselhos ou com sugestões, principalmente de um miúdo de 28 anos, que já não é um miúdo, né? Mas pronto, se calhar aqui no meio literário possa ser considerado, não é? Um, ou para pessoas que. Os meus livros à partida não são lamechas, mas há pessoas que. E eu acho que não são lamechas. Uhum. Um, mas lá está. É uma tortura para quem não tem esta sensibilidade de ou não tem esta espiritualidade mais apurada, que muitos conselhos têm a ver com espiritualidade ou com força de pensamento ou Uhum. pensamento positivo. Pronto, pessoas que já não são tão ligadas a isso, claro que à partida será mais uma tortura, mas em princípio eu penso que passa as mensagens de uma forma que seja acessível para toda a gente. Foi como constou, sem dúvida. Falaste de espiritualidade. Tu, nas tuas entrevistas e nos teus livros, falas muito de humildade, de esperança e, acima de tudo, claro está, o amor. E, segundo consta, o teu batizado foi dos momentos mais felizes de uma infância em que não tiveste tantos quanto isso. Tu dirias que és uma pessoa religiosa? Não sou, lá está, já fui uma pessoa religiosa, hoje sou mais uma pessoa espiritual, não tão ligada à religião, mas mais ligada à espiritualidade e à sensibilidade e ao universo e essas coisas, sem entrar em radicalismos, nem viver em função disso, Uhum, mas decidi deixar de ser cético porque fui toda a vida uhum, e disse, não, mas espera lá, mas porque é que eu estou a negar algo que eu nem sequer me permiti conhecer? Porque nem sequer eu me permiti questionar e ponderar e a verdade é que se calhar eu estava a limitar os meus horizontes. E quando eu me permito absorver outros conceitos, outras realidades, eu expando a minha consciência e ao expandir a minha consciência ela nunca pode mais voltar ao ponto inicial. E eu acho que isso, a dada altura, mais concretamente há 2 anos atrás, foi algo que aconteceu na minha vida, que foi
concretamente nesse ano, em que eu me permiti ser, lá está, mais espiritual. E me permiti, lá está, acreditar ou ponderar ou deixar de negar muitas outras realidades que eu não tenho capacidade de propriamente negar. Então eu pondero. E nem digo que sim nem que não, mas fico a observar e acho que isso de certa forma me tem ajudado. Sem dúvida, uma postura sensata. E aliás, é para expandir os horizontes que a literatura serve também. É para isso que Sim, cá é aquilo estamos. que eu procuro, exatamente. É aquilo que eu procuro sempre que eu escrevo. Lá Uhum. está, não imponho nada, mas faço as pessoas questionarem-se. Ou pelo menos tento. E depois as pessoas hão de lá chegar por elas próprias. E quando elas chegam por elas próprias, elas conseguem acreditar muito mais facilmente do que sermos nós a impor a nossa própria verdade. Não, não é isto. E a pessoa tem mais tendência a aceitar algo que seja imposto. Uhum. Então, quando eu faço as questões, e é isso normalmente que à partida também fazem os psicólogos, eles fazem mais questões, fazem mais perguntas do que dão respostas. E a pessoa sozinha chega às suas respostas. É aquilo que eu tento fazer com os meus livros também. Eu faço as questões e elas próprias chegam lá. Passando para um tópico menos católico, salvo seja. Tu, nos teus romances, as personagens principais são femininas, corrijo-me se estiver errado. Sim, 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 Nos principalmente. romances mesmo, pois. Não sei se conheces ou se alguma vez viste o filme Melhor é Impossível, com Jack Nicholson. Não sei, acho que não. Ele é o Jack Nicholson interpreta o papel de um escritor que não gosta mesmo nada de pessoas. É misantrópico, é o estereótipo do escritor pouco sociável, de trato difícil. E há uma cena muito engraçada em que ele vai à editora e uma secretária completamente embevecida a olhar para ele, mete conversa e pergunta-lhe como é que ele consegue, como é que consegue fazê-lo tão bem, como é que ele, sendo homem, consegue escrever sobre as mulheres de uma forma tão verosímil e autêntica. E ele, com a mais perfeita cara de pau, ao melhor exemplo de Jack Nicholson, diz que pensa como homem, mas põe de parte toda a racionalidade e lógica. Eu deduzo que a tua abordagem não seja esta. Bom, qual seria a minha abordagem então para escrever enquanto mulher? Bom, a verdade é que eu sempre fui criado com mulheres e sempre tive com a minha mãe e com as minhas duas irmãs mais velhas. E além disso, sempre tive curiosidade em estudar a mulher, em compreender a mulher. E eu acho que isto desde sempre, desde muito novo, e portanto hoje em dia, e também lá está, acho que tenho uma sensibilidade que me ajuda também a colocar melhor no papel de mulher, porque os dois livros anteriores, o Foi Sem Catequise e Ganho uma Vida Quando Perdi, foram de facto falados na primeira pessoa, na personagem feminina. Ou seja, eu tive de entrar no corpo e alma de uma mulher e ser, no fundo, uma mulher, porque eu falava na primeira pessoa. Mas claro que, obviamente, que mais sobre aqueles pormenores do dia-a-dia, claro que tive de fazer algumas entrevistas a algumas pessoas mais próximas, a algumas amigas, a algumas pessoas, algumas mulheres mais próximas para entender como é que é o dia-a-dia de uma mulher. Mas no que respeita ao pensamento e ao sentir, eu acho que apenas me permiti extrapolar um pouco mais e a sentir um pouco mais, porque a mulher eu acho que é sempre um pouco mais e sente um pouco mais, com mais intensidade. E pelos vistos, as pessoas, pelo menos as mulheres que representam 90% ou mais de 90% do meu público, todas elas, não houve ninguém que me tenha dito que não é nada disto que acontece, então à partida não devo ter errado muito. Era algo do qual, ou seja, já sabias ao que ias quando começaste a escrever este tipo de livros? Já previas que o público-alvo fosse a ser maioritariamente feminino ou ainda tinhas alguma ideia de que também pudesse chegar a uma percentagem mais elevada de público masculino? É assim, era inevitável, não é? Não há muito para onde fugir, as coisas são como são e não vale a pena fugir muito a isso. A romance, neste momento, é o que é mais um produto de público feminino do que masculino. Há outros géneros em que é 50-50 e há outros ainda em que será mais de masculino do que feminino. E desde muito cedo, quando eu comecei a escrever, percebi que o público, e até pelas estatísticas das minhas redes sociais, só por isso se vê, não é? E por comentários e tudo mais, percebi logo que o público era muito por aí e eu também deixei-me levar, deixei-me também guiar pelo meu próprio público
e fomos crescendo também todos juntos e hoje em dia estou instalado neste género literário e com este público e há de continuar a ser assim. E com sucesso, esperemos. Passando agora para a parte nacional, de literatura nacional. Li numa entrevista que, quando te perguntaram o que sentias acerca do teu enorme sucesso, tu creio que disseste que ficaste muito grato por saber que os portugueses souberam dar preferência a um autor nacional, e não necessariamente a um estrangeiro, como parece ser o mais comum. Mas curiosamente, um dos autores que te despertou para a escrita foi estrangeiro, o Simon Beckett, que hoje me estiver errado. Curiosamente, que também quem me despertou a mim para a escrita também foi um autor estrangeiro, o Tolkien, neste caso, com O Senhor dos Anéis. Foi isso que me motivou a escrever, que não deixa de ser interessante para quem está a fazer um canal sobre literatura nacional e a tentar pugnar pelos interesses dos autores portugueses e a tentar minorar a influência estrangeira. Tanto tu como eu, aparentemente, fomos influenciados precisamente por autores estrangeiros. Tu achas que isso diz algo da nossa literatura? Ou, eventualmente, da forma como ela nos é apresentada quando estamos na escola? Ou que se trata só de momentos da nossa vida em que um livro, por acaso, nos diz mais ou vai mais de acordo com a nossa preferência e então calha ser essa a influência? O que é que dirias? Eu acho que não é tanto a escola, porque a escola, a verdade é que, salvo um ou outro livro, acho que essencialmente são livros nacionais. Por aquilo que me lembro, né? Já saí do secundário há 10 anos, mas por aquilo que me lembro, acho que são essencialmente livros de autores nacionais. E há um outro que não, mas eu acho que na altura, se eu comecei por um autor estrangeiro, se calhar foi porque me chegou o primeiro, não sei. Ou porque se calhar aquele género literário, que na altura, pronto, o Simon Beckett é mais policial. Se calhar aqui em Portugal, se calhar não temos tão especialistas, não sei, ou pelo menos na altura, não sei. E se calhar ou havia mais oferta naquele ramo. E se calhar noutros géneros literários em Portugal, se calhar estamos mais bem cotados. É diferente, lá está, como a fantasia, que é o teu género. Se calhar, eu não sei o que é que tu achas, se fosses procurar, se calhar, em outros géneros literários, tens em Portugal, se calhar, mais oferta do que em fantasia. Se calhar, no género de fantasia vais encontrar muitos mais autores, se calhar, estrangeiros. Eu não sei, porque lá está, não é tanto o meu género, não sei o que é que tu achas sobre isso. Mas há outros géneros literários em que, se calhar, encontras mais oferta do público, dos autores portugueses. Aquilo que eu acho é, principalmente no meu género, há muito ainda esse, sei lá, estigma, não me quero chamar preconceito, mas há ainda muito isso sobre mim, porque eu percebo, ainda no ano passado, eu lancei o meu livro e já era o autor, estava a ser, nesse ano, em 2019, estava a ser o autor mais vendido em Portugal, mas mesmo assim, quando lancei o meu livro, tinha autores estrangeiros dentro do mesmo registro e estavam muito à minha frente. E eu pensei para mim, género, eu ainda tenho muito trabalho pela frente, não é? Chega aqui uma autora que vem não sei de onde, que eu nem conheço bem, e passa-me facilmente. Mas lá está, mas isto também tem a ver com, isto em termos de vendas, não é? Sim, sim. Mas também tem a ver com, lá está, são muitos mais anos, as pessoas já conhecem muito mais, então, na dúvida entre escolher um livro meu, que ando aqui há 2 ou 3 anos, e entre um livro de um autor já consagrado e já firme no mercado nacional e internacional, então, na dúvida, optam por aquele que é uma aposta mais segura, onde vou gastar o meu plafond de 20 euros num livro para este Natal, e optam por um autor em que já conhecem, porque já está há mais anos aqui. Mas pronto, é um trabalho que se vai fazendo e que nós não podemos fugir dele, é aquilo que eu também estou a fazer e mostrar ao público nacional que nós também temos qualidade ao nível do que se faz lá fora. Não, sem dúvida, e acima de tudo dou todo o mérito porque tu conseguiste destacar-te desta forma numa e num género em que a concorrência é ferrenha. É o romance. Há muitos, lá está. Há muitos. Desculpe interromper-me, era como dizias, no meu caso, na fantasia, não há tantos autores nacionais quanto isso, menos ainda agora que o boom deu-se o boom, lá estou eu a falar em inglês, ir contra aquilo que este canal defende. O pico deu-se já há uns valentes anos e a fantasia enquanto género literário encontrou o seu nicho e estabeleceu-se e lá se fundamentou, mas aí está, é um nicho.
o romance continua a ser um absoluto monstro de vendas e tem imensa concorrência e tu realmente conseguiste destacar-te Mas nisso. sentes-te bem com essa ideia de nicho ou é algo que tu pretendes mudar e que deixe de ser um nicho? Ou tu compreendes que seja assim e que vai continuar assim e que estás bem com isso, por exemplo? O que é que tu achas? Não, ainda bem que faz essa pergunta, eu ia chegar a isso e ainda lá chegarei, mas não é que em Portugal não tínhamos essa tradição e a verdade é que dá uns 10 anos para cá, quando tivemos os fenómenos de bilheteiras do Senhor dos Anéis e do Harry Potter nos cinemas, que realmente abriu o horizonte para muitas pessoas e provou que há bocado evitaste usar o termo preconceito, eu vou usá-lo mesmo, provou que estava errado o preconceito e que a fantasia era automaticamente um género infantil, que era para crianças, que era um género menor, pelo fato de ter princesas e dragões de vez em quando, que automaticamente era um género infantil. Houve de facto esse boom, houve uma autêntica explosão no nosso mercado, em que despontavam autores como cogumelos, houve o início de várias sagas de fantasia, infelizmente nem todas tiveram sucesso, mas durante essa época eu próprio tive noção de que a fantasia já não era um nicho, era algo que eu não vou dizer que ombreava e andava em pé de igualdade com o romance romântico, chamemos-lhe assim, só por uma questão de simplicidade, mas estava lá perto. Agora, entretanto, regrediu, perdeu um pouco o ímpeto e está ali instalado no seu nicho. Obviamente que eu tenho a ambição de mudar e expandir isso, sobretudo agora que estou nesta iniciativa da literatura nacional e é curioso que tornou-se algo pessoal para mim. Antes eu era apenas um fã de fantasia que queria criar o mundo de fantasia sobre o qual sempre gostaria de ler e que só tinha acesso a isso em obras estrangeiras. Então passei a criar isso. E gostava muito gostava e farei por isso, para que o género se torne a afirmar novamente. E tu pareces mais bem encaminhado nesse sentido do que eu, neste momento. Sim, tento, lá está. Tento fazer esse caminho. No género do romance romântico, assim dizer, Uhum. nós, aquilo que nós escrevemos e que nós relatamos, né? Se vamos para a fantasia, se calhar o teu leque de possibilidades é muito maior. E eu também confesso, tento pôr sempre uma pontinha de fantasia nos meus livros, sem exagerar, ou seja, coisas que não são teoricamente ou à partida reais, mas que transmitem a mensagem que eu preciso nos meus livros. E eu gosto de ter sempre essa pontinha de fantasia nos meus livros, porque também me permite fugir fora daquele intervalo do que é a realidade, que é muito... Que para mim também, e tu ainda mais que escreves fantasia, parece muitas vezes limitador à realidade, ainda que a realidade se perde sempre a ficção, mas para mim parece sempre que, ok, se eu puser aqui uma pontinha de fantasia, posso ir um pouco mais além. E quem escreve fantasia, de certeza, tem os horizontes completamente escancarados. e eu, se calhar, sentir-me muito mais livre e às vezes sinto-me muito preso quando estou a escrever um livro, porque, ok, isto não acontece na vida real, mas isto transmite a mensagem que eu gostava, como é que agora vou fazer? E tento sempre encaixar ali um pouco. Por exemplo, no anterior, No Ganhei Uma Vida Quando Perdi, a personagem principal apaga completamente as memórias de uma pessoa. Certo. E, portanto, tem de reaprender a amar, etc, etc. Teoricamente, né, na vida real isto não é possível, então, mas eu procurei sempre aquilo transmitia a mensagem que eu precisava para os meus leitores. E é um caminho que se vai fazendo, mas eu acho que dentro do meu género, se calhar, eu não sei, lá está, posso considerar que é mais difícil porque há mais concorrência, se calhar lá de fora há muita oferta boa, mas também é a realidade e, portanto, tens um personagem principal, tens um casal à partida, eles vão se conhecer, vão se apaixonar, depois há ali um momento em que há uma separação, um morre, o outro não sei, consoante, e no final, pronto, ou ficam juntos ou separados e não há muito por onde mais inventar. E obriga-nos também a explorar mais a nossa criatividade, não é? Se é aquilo, ainda assim, em termos de ser diferentes daquilo que nós já fizemos e daquilo que todos os outros fizeram, é um desafio ainda maior também. É muito interessante isso que dizes acerca da realidade e remete um pouco àquilo quando ainda estávamos na parte da literatura e a questão do leitor não sentir muito à vontade a confrontar certas coisas sobre si mesmo ou a ver mais além.
Recordo-me agora de... não é uma coisa que o meu pai disse, mas é algo que ele diz com regularidade. Sempre que a conversa dos meus livros vem à baila, o meu pai não é de grandes leituras. E muito menos de leituras mais fantasiosas. E ele diz que a ele lhe faz confusão quando uma coisa não é real. Quando uma coisa não tem uma base fundamentada a que ele se possa agarrar, quando não está firmada nos alicerces da realidade. Para ele faz... eu quase diria que é uma espécie de receio. Estás numa montanha russa sem o cinto de segurança. A ideia e a noção de deixar os teus horizontes expandirem-se até zonas ou limites em que ainda não tinhas pensado, e se calhar assusta algumas pessoas, não sei. Há muitas teorias acerca do porquê da fantasia não ser, apesar de tudo, um género com a maior das aceitações. E agora que estavas a falar disso da realidade, desculpa. Sim. Não, é isso. É uma questão de crenças. As pessoas não se permitem ir fora de algo que não conseguem controlar. Lá está. É algo que nos é imposto desde que nós crescemos, não é? Dadas as circunstâncias e a sociedade e tudo mais, e as pessoas não se permitem ir além. Por isso é que são muitas vezes céticas. Podem ter a fé delas, mas a fé é aquilo, é ligada à religião, não é ligada a dragões e princesas e fadas, etc, etc. Mas tudo também isso, a partir de tudo aquilo que não existe, não é? Tudo aquilo que não é cientificamente comprovável, está no domínio das crenças e da fé e da fantasia, da ilusão, da imaginação. E isso também é um campo do nosso cérebro que deve ser sempre estimulado, porque faz também parte de nós. Porque tudo aquilo que nós não vemos, eu olho para o horizonte e tudo que vai para lá do horizonte que eu não consigo ver é já ilusão, é já fantasia, porque eu não posso comprovar. Exato. Sem dúvida. E agora que falas de influências, também, e voltando agora ao tema do nacional, tu até que ponto, se é que há um ponto, dirias que o inglês influenciou a tua escrita, tendo em conta que é algo que desde criança está presente no nosso dia-a-dia, que nos entra pelos olhos e ouvidos adentro, na televisão, na internet, nos jogos, no entretenimento, às vezes até há quem até prefira consultar as notícias em inglês hoje em dia para acompanhar a atualidade em vez de português. Tu achas que a tua escrita foi de alguma forma foi anglicizada, consciente ou inconscientemente? Não, eu acho que não. Acho que os meus primeiros livros de Simon Beckett li em português, até porque eram mesmo editados da nossa casa-mãe, da Editorial Presença. Depois parece que já os últimos já não foram editados e comecei a ler em inglês. Mas no meu caso em concreto, não, porque eu procuro sempre ler em português e não li tanto no inglês. Claro, nós temos muitas expressões, mas eu não fui influenciado pelo inglês em si. Certo. Não sei se pela escrita, mas mesmo aquilo que eu li em inglês era de outro género literário, lá está, eram policiais, que nada tem a ver com aquilo que eu escrevo hoje em dia. Mas filmes, internet, jogos, algo. Tendo em conta que o inglês é tão prevalente, acho de alguma forma. É uma pergunta que faço completamente aleatória. A língua em si, não. Sim. Agora, se for, lá está, géneros ou tipo de histórias que se fazem lá fora, cujo idioma seja inglês, aí sim. Agora, a língua em si e a própria construção fásica, etc., acho que não posso considerar que me tem influenciado. Imaginemos, por exemplo, que tu te decidias a uma qualquer conversa em que não tivesse a transmitir nenhuma mensagem e quiseres só dar-lhe uma maior verosimilhança. Hoje em dia basta passearmos pela rua e ouvimos pessoas a dizer que isto é bué da creepy, ou foi uma situação bué da awkward. Sim. Tu farias ou fazes isso em certas situações nos teus livros? Sim. Também. Agora, se perguntar assim de repente, não sei, mas, por exemplo, o awkward também é uma expressão que se usa, sei lá, e várias outras. Ou creepy também. Aparentemente constrangedor, tem demasiadas sílabas. Sim, e lá está, o swag, não é? Não sei se esta expressão, pronto, também pode ser mesmo, mas lá está, é porque se calhar é uma questão mesmo de swag, lá está, que mais uma expressão lá de fora, porque soa melhor, não é? Se calhar sonoramente possa parecer melhor. Pois, essa é sem dúvida uma das coisas que eu vou querer explorar mais aprofundadamente neste canal, mas também não queria monopolizar a nossa conversa com isso. Tu
És adepto do Futebol Clube do Porto. Sim, sou simpatizante, sim. Sim. E um dos teus ídolos de infância foi o Vítor Bahia, se bem me lembro. Eu não digo isso para te fazer perder leitores benfiquistas. Passo pelo seguinte: Portugal é fado, futebol e Fátima. Achas que também há espaço para os Fs de felicidade e fantasia, ou isso descaracterizaria o nosso espírito nacional ao ponto de deixarmos de ser portugueses? Eu acho que pelo menos o felicidade, eu acho que até devia ser o que vinha no início de todos, não é? Esse é que deveria ser. Mas todos os outros Fs, o futebol, o fado, Fátima e fantasia, nos levarem à felicidade, então pode ser perfeitamente essa a ordem e está tudo bem. Mas há muitos Fs e há outros menos bonitos que fazem muito, e principalmente aqui no Norte, estão muito enraizados, também fazem parte do dia a dia e nos ajudam muitas vezes a aliviar tensões e que fazem parte, que nos ajudam a chegar à felicidade de alguma forma. Bem dito. É uma das coisas que sempre me dá mais gozo quando eu vou aí ao Norte, é a aparente maior ligeireza das pessoas no uso da linguagem assim mais familiar e corrente. É delicioso, basta entrar num táxi, é logo F para aqui e F para ali, com toda a naturalidade. Eu gosto, mas muitas vezes, em muitas conversas que eu fui estabelecendo também com pessoas já mais do centro e sul, ou principalmente da região de Lisboa, sei que chocava muito e eu tentava explicar, mas não foi maldoso da minha parte, é que é normal, e não sei o quê. E eu tentava mostrar que não tinha sido ofensivo, mas era difícil de explicar. E uma pessoa acaba por sempre ficar mal vista, mas não é mesmo por mal, nós falamos assim. Eu, por exemplo, eu escrevi o meu primeiro volume ainda durante a adolescência, concluí aos 18 e publiquei aos 20, e ainda me lembro que Exato, foi um processo semelhante, um percurso semelhante, mas estava só a referir isto, não era para me gabar, mas pelo facto de um dos maiores escândalos na altura foi uma singela frase, dizia puta humana, num contexto apropriado, era uma situação de violência. Mas criou um certo sururu. Depois, entretanto, as pessoas habituaram-se que eu, nos meus livros, mantenho uma linguagem, gosto de pensar apropriada às situações e às personagens em questão, mas isso realmente é uma coisa muito curiosa no nosso país. No nosso país, do Douro para baixo, talvez. Porque há assim uma relação muito renitente no uso mais coloquial de uma linguagem um pouco mais forte, de uma ideia que somos um povo somos polidos. Mas eu noto perfeitamente isso. Eu lembro-me que escrevi, sei lá, no Lara que não te agarra, eu devo ter usado essa palavra uma vez, mas foi suficiente para alguém me chamar a atenção. E eu disse, ok, tipo, eu não posso mesmo ir por aqui, porque eu vou para lá uma vez e já reclamam comigo. E é difícil, ainda que nós queiramos, não é? De partir pedra, não é? Como se diz aqui, pelo menos, é muito difícil, um caminho que vai levar muito tempo. Evitas agora, então, nos seus livros? Evito. Mas evito, por exemplo, termos como se calhar, como é que tu chamas aos ténis? Se calhar dizes ténis, nós aqui usamos muito o termo sapatilhas. E eu noto, por exemplo, nesse aspecto, esse exemplo em concreto, em que eu vou para o ténis. Eu já não escrevo sapatilhas. Porque quero ter, lá está, ainda que haja termos que existem na língua portuguesa, não é? Mas que não são tão consensuais ou não são tão generalizados, que eu procuro sempre os termos que sejam mais acessíveis a toda a gente, porque quero que toda a gente possa entender e que não fique questionando, espera lá, o que é isto mesmo? Isso, portanto, é uma decisão que parte e não chega sequer a ser recomendação da parte da editora. Porque eu pergunto isto porque ao longo dos anos dá-me a ideia que eu fui dando uma resposta errada. Muitas pessoas me perguntavam até que ponto é que, uma vez aprovado o manuscrito, a editora tinha alguma mão na escolha e eventualmente na recomendação do alterar parágrafos, mudar um pouco a história. Eu sempre disse que não, mas se calhar foi só a minha experiência pessoal. Não sei se no teu caso recebeste alguma recomendação. Não deixas que tenha tanta influência naquilo que tu escreves? O editor ou a editora, neste caso? Não chega sequer a acontecer. Não sei se tive sorte ou se os meus livros foram aceitos tal como ou por ser fantasia tinham medo de mexer porque não era um meio no qual se sentissem muito à vontade. Mas eu sempre disse a quem me perguntou que não, que as editoras, uma vez aprovado o manuscrito, não
corrigem, claro, há revisão, há correção gramatical, mas não sugerem alterações de outra natureza. Questões ou de cenários, de cenas, não? Exato. No meu caso, sim, desde sempre houve sugestões em que eu escrevia, ou por exemplo, sugestões que podiam ser mal interpretadas, percebes? Nunca me impuseram nada, as editoras com quem trabalhei nunca me impuseram nada, mas disseram, olha, que se calhar é melhor, e é importante sempre ter e para nós autores, nós escrevemos aquilo, mas a editora normalmente é a primeira pessoa, pelo menos no meu caso, além de mim, a ler o livro integralmente. Eventualmente, alguém próximo, uma irmã, uma namorada, assim, pode ler, mas a pessoa que lê aquilo com um olhar crítico, a primeira é a editora, e portanto vê coisas que nós não conseguimos ver, nós estamos dentro da ilha, não é? Às vezes é preciso sair da ilha para ver a ilha, não é? E ver coisas que eu não vejo, e de facto aponta-me às vezes cenas ou expressões que podem ser mal interpretadas, e olha, não posso dar aqui não posso trabalhar isto aqui. Pronto, e se eu não quiser, não trabalho, mas normalmente tomo sempre em atenção tudo o que me dizem, quando eu reconheço que têm razão, sim. Já me estava a passar por mentiroso outra vez. Tive a dar conselhos falsos, então. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Há pessoas que não, é aquilo que eu coloquei, é aquilo que eu escrevi e é isso que vai. E está tudo bem também. Mas eu gosto muito de terem atenção àquilo que as pessoas acham ou dizem, porque elas têm uma perspectiva diferente. E é bom ser confrontado com uma perspectiva diferente, porque ajuda-me a ter a certeza ou não do meu ponto de vista. Umas vezes dá assim, ou já recebi sugestões da editora, olha, faz de outra forma. E eu disse, não, é desta forma que eu quero. E correu bem. E, portanto, nem sempre vou pelo que dizem. Falando em faz de outra forma, e voltando só um ou dois parágrafos atrás, ainda na questão da linguagem mais forte, tu dizes então que evitas usar determinado tipo de palavras. Mesmo que, ou seja, deixa-me reformular, se tu tens uma situação em mente em que talvez soaria mais autêntico se a personagem usasse outro tipo de linguagem, tu agora dás contigo a evitar descrever esse tipo de situação, ou tentas dar a volta à situação para que a personagem não se expresse da forma que as pessoas esperariam, talvez. A verdade é que eu acho que nem chego a ter personagens que... Eu acho que é mais isso. Eu nem chego a ter personagens... Na altura, quando dizia estas expressões, eu estava a falar em mim próprio, ou seja, estava a ser eu. E nestes últimos 3 romances, por exemplo, eu não tenho sequer personagens que apelem a isso. Agora, se em alguma circunstância eu tivesse de pôr um personagem que fosse mais violento, mais agressivo, ou que fosse mesmo com esse tipo de linguagem, provavelmente usaria, mas lá está, eu tinha a desculpa que era aquele personagem, ele é que é um calão, não sou eu sou só escritor, eu estou só a dar a voz àquela personagem, portanto nós estamos por lá, nós conseguimos sempre desculpar-nos com a linguagem dos personagens. Certo. Ou pelo menos deveria ser, nós estamos sempre inocentes, não é? A culpa é dos personagens. Obviamente, mas ainda assim eu imagino que vai escapando um caragozito aqui ou ali, não? Bom, nos meus livros eu acho que não me lembro de ter usado essa expressão. Acho que não. Porra, talvez. Acho que deve ser o termo mais... Pois, faz sentido. Mais agressivo. Ou merda, porra e merda. Sim, há disso então. Okay. Sim, exato. Assim, dar um pouco de pimenta à escrita. Não tem sequer, porque a linguagem às vezes só aquela palavra é que consegue transmitir aquele sentimento. Sim, não sou natural se não usar depois. Não há outra forma de nós contornarmos a questão. Exato, acho que sim. E já agora que falamos de palavras, uma pequena brincadeira. Tu dizes que escreves de forma simples para chegar mais facilmente às pessoas. Eu, em contrapartida, sou conhecido por ter uma escrita algo abstrusa às vezes. Tenho uma certa preferência por palavras meio estapafúrdias. E eu lembrei-me para este canal ter uma pequena rúbrica em que eu apresentava aos meus entrevistados 3 palavras relacionadas, vagamente ou não, com aquilo que eles escrevem. E quer as conheçam, quer não, eu desafiava-os a fazerem frases com elas. Então, estás pronto para um desafio dessa natureza? Sem saber, correndo o risco, fazer uma frase mesmo não sabendo o significado, mas acreditando qual possa ser ele. Exatamente, até pode ser de contas que é um palavrão, se ajudar. Ok. Estás à vontade. Aqui é para dar se realmente não conheceres a palavra, até pode acontecer, e quem passa por urso sou eu,
Mas a ideia, não é, a ideia aqui é a mesma coisa divertida. A piada é mesmo essa, é não saber e depois vermos, olha, Exato. que significa isto. E diz, ok, não tem nada a ver. Exato, exato. Se calhar até ajuda se eu escrever. Portanto, espero que isto não estrague a gravação, mas passo aqui para o chat e digo-te. Então, a primeira palavra é assurar. Que frase é que farias com ela? Isto vai ser bom agora. Fala trocadinhos. Como bem entenderes. A primeira coisa que te vier à cabeça. Estou mesmo a precisar de assurar o nariz. Assurar é despertar ou sentir grande desejo. Portanto, vai assurar o desejo. A minha segunda palavra para ti é amavio. 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 Amavio, isso é um substantivo ou é um verbo? É um substantivo. É um substantivo, sim. Mas podes fazer de conta que é o que quiseres. Pode ser um verbo até. É um verbo de amavias. Amavio. Vou fazer tipo um provérbio. Esta conversa não tem sentido nem amavio. Até, se não tivesse a gostar disso, faria sentido, porque amavio é encanto ou sedução. Portanto, esta conversa não está a ter qualquer encanto para ti. Claramente estou a falhar. Né? Agora, a última, e gosto de pensar a melhor de todas. Ups, já me enganando. Gualdipério. Basta em três que eu fazem parte daquele leque de palavras que eu ainda. Como é que é? Gualdipério, não é? Gualdipério, sim. Essa não sei porque quase parece um regionalismo. Eu não vou procurar, eu podia procurar assim. Exato, eu agradeço a honestidade. Eu tenho o telemóvel aqui, mas não vou. Isto aqui tem mais piada quanto mais espontâneo for, acho. Até parece quase um regionalismo, assim, quando leio. Caramba. Não há respostas erradas, só há respostas engraçadas. Quando entrei no Gualdipério não estava lá ninguém. Eu sei que não é uma eu sei que não é uma zona, mas assim são todos diferentes. Não, o Gualdipério é melhor ainda, é uma traição amorosa. Portanto, há livros cheios de Gualdipérios. Não sei se também acontece nos teus ou se é mais de relações exclusivamente monogâmicas. Há poucos Gualdipérios, há poucos. Mas vou poucos. apontar essa para o meu léxico. Pelo menos entre as palavras já foi enriquecido. É uma rabulosita, mas é uma coisa que eu faço também no meu blog. Eu tenho lá uma rubrica regular em que publico palavras assim, mais tapafúrdias, mas que eu acho porque, pronto, agora brincadeiras à parte, o português é uma língua bastante rica e bastante expressiva. E em parte por causa da evolução natural da linguagem, de muitas palavras ficam para trás e se tornam arcaísmos, em parte por causa da influência do inglês hoje em dia, há muita riqueza que está a perder. Então eu sou apenas sou humilde. Então a nossa língua é muito... Sim. Sem dúvida. Eu sou apenas um humilde autor, mas faço o que posso para tentar manter essas palavras vivas. E eu não sei porque, mas cheiro-me que Gualdipério agora vai ter um ressurgimento. É daquelas que ficam no ouvido, não é? Sim, olha, Amavio, Gualdipério e... Assurar, é isso. Bom, Raul, isto foi uma conversa muito agradável, muito obrigado pelo teu tempo, também não queria tomar mais. Eu vou ser honesto e vou confessar que eu, ao longo de toda esta conversa, procurei uma oportunidade para dizer a minha alma está parva, mas nunca se propiciou para usar o trocadilho, portanto fica aqui. Uma última coisa também, que
Uma das coisas que me fez escolher esta abordagem para o meu canal e para falar com as pessoas e escolher estes tópicos em particular foi porque eu mesmo me dei conta de que estava a ler poucos autores portugueses. Eu que estou a defender isto e a pugnar pela literatura nacional, eu passei em revista a minha lista de leituras deste ano até agora e vi que estava um autor nacional nela. Portanto, eu próprio tenho de fazer algo a respeito disso. E embora eu tenha muito para onde escolher na biblioteca da minha família, eu também sei que com isso não estaria a ajudar autores nacionais. Portanto, mesmo não sendo o teu público-alvo, eu comprometo-me agora perante ti e os espectadores que vou ler um livro teu no futuro. Tu, agora que já te tiraste um bocado da pinta, há algum que me recomendasses? Mesmo sabendo que à partida não sou necessariamente o teu público-alvo, há algum que achas que fosse encaixar mais na minha... Talvez, olha, se calhar aquilo que eu referi ao longo deste que é aquilo que mais toca na fantasia, ou naquilo que não é real à partida, ou pelo menos que pronto, seria esse, o anterior, eu ganhei uma vida quando perdi, aquilo que joga mais com aquilo que e se isto fosse possível, não é? Como é que seria a vida e se isto fosse possível? Portanto, seria esse, eu ganhei uma vida quando perdi. Muito bem, fica a recomendação e fica aqui a promessa de que vou ler. E algo completamente sem compromisso, e não é para tentalar, mas gostaria também de estender a ti e às tuas leitoras o desafio de eventualmente experimentarem ler um livro de fantasia meu ou de outro autor qualquer, há outros. Claro, sim, fica aqui o apelo também para quem ler e para quem chegar a este vídeo através de mim ou através dos meus livros, que faço este apelo também para conhecer o teu trabalho enquanto Filipe Faria e enquanto autor de fantasia. Porque já tens um grande repertório, eu já estive também a estudar um pouco sobre os teus livros, e são vários, já são há alguns anos, penso que o primeiro foi em 2001, se não estou em erro. 2, eu próprio às vezes me engano, mas sim, foi por aí, 2001, 2002. Mas já são muitos anos e vários livros, e portanto também parabéns pelo teu percurso e tua carreira. Muito obrigado. Raul Minhalma irá lançar agora em novembro o seu próximo livro, Durante a Queda Aprendi a Voar, já em pré-venda, se não me engano. Sim, se me permites mostrá-lo cá. Força, cá para isso. Também chegou hoje aqui à minha casa, portanto, fresquinho. Hoje é a primeira vez que eu tenho contato com o objeto em si, propriamente dito. Já está em pré-venda, chega às livrarias de todo o país dia 18 de novembro de 2020. Certíssimo. Eu vou incluir todas as ligações na descrição aqui em baixo, mas há algo que queres dizer aos nossos espectadores? Eu sempre quis dizer isso, dizer aos nossos espectadores. Há algo que queres dizer aos nossos espectadores? Algo que queres dizer onde é que eles podem seguir ou acompanhar o teu percurso ou as tuas publicações extensas e ativas nas redes sociais? Sim, é só fácil de encontrar no Facebook, basta procurarem por Raul Minhalma. Mesmo que escrevam mal o nome, sem apóstrofos ou alguma coisa, também é fácil de chegarem até mim. E no Instagram e no YouTube também tem alguns vídeos lá a falar sobre vida, amor e relacionamentos. E é sobre isso. E também nas livrarias, também, essencialmente também nas livrarias, podem também procurar por mim e pelos meus livros. Felizmente estão sempre por todo lado e vários deles, portanto não é difícil de encontrar. E os meus, e o do Filipe Faria também já agora. Fica aqui então a dica. Uma vez mais, muito obrigado por teres aceitado o convite. Por este bocado foi um prazer. Até uma próxima e todos os outros. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio de Literatura Nacional.